Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos agora identificar qual o número desta aula. Estamos na aula de número 35, é a nossa aula de revisão. Então, vamos lá fazer um resgate dos conteúdos da nossa unidade número 3. Turmas, antes de nós começarmos essa aula de revisão, eu gostaria de reforçar aqui com vocês que todo o conteúdo que eu for abordar durante esta aula de revisão, ele estará presente na avaliação de vocês, certo? Pode estar presente de uma forma bem direta ali, né? Ou de uma forma mais indireta, mas estará presente na avaliação de vocês. Portanto, é necessário aí que vocês fiquem atentos, que vocês prestem atenção nessa aula para que vocês possam fazer uma avaliação exitosa, certo? Bem, durante as aulas da unidade de número 3, nós falamos sobre a Zona Franca de Manaus e falamos também sobre o PIM, sobre o Polo Industrial de Manaus. E a gente vai entender um pouco, a partir desse momento, né, a importância da Zona Franca de Manaus, o que é o Polo Industrial de Manaus e o que esse Polo Industrial ele produz e a relevância dele para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas também. Acompanhe aqui comigo. Bem, a Zona Franca de Manaus abriga um dos principais parques industriais do país, certo? É responsável ali por um dos maiores PIBs da indústria brasileira. O Polo Industrial de Manaus, né, que é conhecido pela sigla PIM, fabrica produtos que fazem parte do nosso dia a dia, certo? Em especial, eletroeletrônicos, né? Mas não esqueçamos que o Polo Industrial de Manaus também ali produz muito na área farmacêutica, na área química, dentre outras, certo? Informática também. Bem, dando continuidade, a gente observa que cerca de 95% da produção do Polo Industrial de Manaus é destinado a abastecer o mercado brasileiro, o mercado nacional, certo? Bem, por ter etapas ali de industrialização regulamentada por processos produtivos básicos, né, os chamados PPBS. O polo conta ali com cadeia produtiva adensada e é responsável ali pela fabricação de produtos com alto valor agregado. Produto com alto valor agregado é aquele produto, aquela mercadoria que tem um valor comercial maior, né? Justamente por conta da complexidade que é produzir essa mercadoria, certo? Bem, um pouco das características da Zona Franca de Manaus e também um pouco das características do Polo Industrial de Manaus. A existência ali de incentivos fiscais especiais, concedendo ali para as empresas que estão aqui a redução ou isenção de impostos, e outros benefícios, né? Atraíram essas empresas para o polo industrial aqui de Manaus, certo? Então, essas empresas que estão aqui, elas vieram em função dessas vantagens que o governo oferece, né? Como redução ou isenção de impostos, energia subsidiada, né? Dentre outras vantagens, né, que tem para se instalar aqui no Polo Industrial de Manaus, certo? Qual era o objetivo disso, né? Qual o objetivo do governo em industrializar, em especial, essa porção da Amazônia que está mais para o interior do território, que está mais distante ali do litoral? O objetivo era industrializar e desenvolver, do ponto de vista comercial e econômico, a região amazônica, e em especial no seu interior. Quando a gente fala interior, nós estamos falando de uma região da Amazônia que está mais distante ali do litoral, certo? Tendo em vista ali a dificuldade de obtenção de produtos e de outras localidades em face ali das grandes distâncias e dificuldades no transporte. Nós estamos numa região geograficamente mais isolada, né? Então a gente tem essa dificuldade ali de obtenção de produtos, de obtenção ali
de materiais, inclusive para a própria produção aqui nessa região, aqui na Amazônia, né, em decorrência desse isolamento ali, dessa dificuldade de acesso por modais de transporte como o rodoviário, por exemplo, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa que o desenvolvimento dos setores do setor industrial, de uma forma geral, né, comercial, agropecuário, tem ali proporcionado a ocupação e interiorização, né, do território aqui na Amazônia. Então, esse desenvolvimento das atividades ligadas à indústria, à agropecuária, ao comércio, possibilitou ali para a gente essa ocupação dessa região aqui da Amazônia, certo? Bem, quais são os principais produtos, né, fabricados aqui no Polo Industrial de Manaus? Tenho aqui alguns, certo? TVs, aparelhos de celular, veículos, né, principalmente motocicletas, mas tem também pequenos caminhões, aparelho de som e de vídeo, aparelhos de ar-condicionado, temos também bicicletas sendo produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus, microcomputadores, chips, aparelhos e transmissores, receptores, dentre outros produtos. Além desses produtos aqui, tem aqueles também ligados à indústria farmacêutica e à indústria química de uma forma geral, que também são atividades importantes, né, produtos importantes produzidos no Polo Industrial de Manaus. Acerca da questão da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus, a gente observa que o Polo Industrial de Manaus, em especial, possibilitou que a gente tivesse ali uma concentração da atividade industrial e populacional aqui na cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Portanto, a gente observa no estado do Amazonas, de uma forma geral, uma desigualdade na distribuição da população. Quando eu falo que a população no estado do Amazonas é distribuída de forma desigual, é que uma região específica concentra mais população. E no caso do estado do Amazonas, essa região que concentra mais população é a capital do estado do Amazonas, é a cidade de Manaus. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Manaus concentra mais da metade da população de todo o estado do Amazonas. Segundo o IBGE, dados de 2022, o estado do Amazonas possui 3.941.613 habitantes. Desse valor aqui, 2.063.689 habitantes estão na capital, estão na cidade de Manaus. Ou seja, a cidade de Manaus detém ali mais de 52% da população de todo o estado do Amazonas. Isso mostra que nós temos uma concentração populacional aqui na capital. Isso ocorre, em especial, em decorrência da concentração também das atividades que são desenvolvidas pela Zona Franca de Manaus, através, por exemplo, do Polo Industrial de Manaus, certo? Bem, a gente observa também que o segundo município mais populoso, né, em termos de população absoluta, é o município de Itacoatiara, que ele, de acordo com o censo de 2022 também, apresenta aproximadamente 103 mil habitantes, né? Então, a gente observa que Manaus concentra a maior parte da população. E as outras cidades no estado do Amazonas, né, os outros municípios, não têm população tão expressiva, né? Então, são cidades, né, que tem no máximo, como o caso de Itacoatiara, um pouco mais de 100 mil habitantes, certo? Então, a gente observa que é evidente que todos os tipos de comércio e serviços, além da indústria, né, se concentra na cidade de Manaus. Ela concentra quase todos os serviços, né, atividade de comércio industrial. Então, é necessário a gente pensar em distribuir, não é isso, essa produção industrial por outros municípios do estado do Amazonas, os serviços também, porque fica difícil
difícil a população utilizar esses serviços concentrados aqui em Manaus. Pensa para quem mora, por exemplo, em Envira, em outros municípios mais distantes, né, para chegar aqui no estado do Amazonas e acessar serviços como saúde, educação, dentre outros, né, é uma logística muito complexa, certo? Bem, durante as aulas da unidade de número 3, nós também falamos sobre os setores da economia. Então, o que a gente observa? Que a economia ela pode ser setorizada, né? Ela pode ser dividida ali em setores. E nós temos 3 setores da economia. São eles o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Muito se fala, no contexto atual, no setor quaternário, certo? Seria um quarto setor ali da economia, responsável ali por produzir, basicamente, conhecimento, certo? Tecnologias de uma forma geral, certo? Mais conhecimento, por assim dizer. Mas a gente vai se deter ali aos 3 setores, né? O primário, o secundário e o terciário. E o que eu gostaria que vocês compreendessem? Que quando eu falar de setor primário, eu estou falando de um setor que produz basicamente matéria-prima, através da atividade de agricultura, pecuária e extrativismo, mineral, animal e vegetal. Quando eu falar de setor secundário, eu estou falando de um setor que transforma essa matéria-prima através da atividade industrial. Portanto, a indústria, a construção civil é o principal exemplo de setor secundário, tá? Setor primário, matéria-prima e agricultura, pecuária e extrativismo de uma forma geral. Setor secundário é indústria, construção civil. E a gente tem o setor terciário, que basicamente trata ali dos serviços, certo? E esses serviços envolvem ali o comércio, por exemplo, universidades, serviço público, hospitais, dentre outros. E a gente vai caracterizar, a partir desse momento, um pouco melhor, né, quais são ali as principais particularidades de cada um desses setores. Acompanhe aqui comigo. Bem, o setor primário ele está diretamente envolvido na extração e produção de matéria-prima, conforme eu já falei para vocês. E envolve atividades de agricultura, pecuária, pesca, mineração, dentre outros, certo? Bem, a importância do setor primário. Fornece matéria-prima, certo, para ser utilizado em outros setores, como o secundário e o terciário. Exemplos de atividades, né, do setor primário, agricultura, a mineração e outras atividades extrativistas de uma forma geral, além da pecuária, certo? Bem, no setor secundário, ele engloba ali a atividade de transformação de matéria-prima. E as atividades que a gente pode citar, que faz parte desse setor, a indústria de manufatura, a construção civil e outros. Importância, né? É responsável ali pela produção em larga escala, né? E por transformar ali a matéria-prima basicamente em produtos ali industrializados. Um exemplo são as fábricas de automóveis. Temos o setor terciário. O setor terciário ele engloba ali as atividades relacionadas a serviços de uma forma geral, a prestação de serviços, né? Como comércio, transporte, serviços financeiros, educação, saúde, turismo, dentre outros, né? A importância reflete ali a economia baseada em conhecimento e prestação de serviço. E aí, como exemplo, eu cito os bancos, supermercados, dentre outros, certo? Bem, durante as aulas da unidade de número 3, certo? Nós falamos também sobre o processo de urbanização do espaço mundial. E a gente considera um espaço urbanizado quando ele tem ali mais de 50% da população vivendo em cidades. E eu gostaria de destacar para vocês alguns pontos que são importantes dentro desse contexto de um mundo mais urbanizado, né? Bem, a partir das revoluções industriais, em especial a partir do contexto de uma economia globalizada, a gente vai ter a formação de um mundo que é predominantemente urbano, com a maior parte da população vivendo em cidades. Então, quando mais de 50% da população vive em cidades, a gente diz que aquele espaço é predominantemente urbano. Quando foi que o mundo se tornou predominantemente urbano? A partir do ano de 2007, quando a população da cidade superou em números a população do campo, certo? Então,
o mundo só recentemente se tornou predominantemente urbano. Isso aconteceu em um contexto de revoluções industriais, de globalização da economia, certo? Isso tem levado, claro, à ocorrência ali de alguns fenômenos que estão ligados ali, né? Ao crescimento das cidades, ao desenvolvimento dos centros urbanos e industriais, à transformação do ambiente urbano, que se intensificou, em especial, a partir dessa economia de um mundo global, né? A partir também das revoluções industriais. A criação de empregos urbanos e a transformação sociocultural, né? O comportamento das pessoas mudou muito, porque a gente se tornou predominantemente urbano, né? Na cidade, a gente tem uma outra dinâmica. Um exemplo, a quantidade de filhos que uma mulher tem diminuiu bastante, porque ela passou a morar na cidade, morando na cidade foi inserida ali no mercado de trabalho e trabalhando, obviamente, tem menos tempo ali para dedicar à maternidade, certo? Bem, o espaço urbano também passa por desafios e problemas, tanto ambientais como sociais. Problemas ambientais, a poluição do ar, a poluição das águas através do esgoto não tratado, a poluição sonora em função do barulho das fábricas, dos automóveis, e os problemas sociais, que envolvem a falta de saneamento básico, segurança, dentre outros, certo? Eu tenho aqui um quadro que mostra para vocês como é essa distribuição da população urbana por continente. Acompanhe aqui comigo. Nesse quadro aqui, a gente tem a distribuição da população por continente, e eu falei diversas vezes para vocês que a Ásia é o continente mais populoso do mundo, com mais de 4,7 bilhões de pessoas, né? Mas o que eu quero focar aqui com vocês é o percentual de urbanização de cada continente. A Ásia, taxa de urbanização, 52,6% da população que vive lá na Ásia, né, vive na cidade. É o continente mais populoso, então só por aí a gente observa que, de fato, a maior parte da população vai passar a viver em cidades, em especial a partir de 2007, quando a população vivendo em cidade, mundialmente falando, né, supera a população vivendo no campo. A África é o único continente que tem menos de 50% da população vivendo em cidades. 44,7%, né? Por cento da população africana vive na cidade. Então, a maior parte da população do continente africano vive no campo. Então, a gente pode dizer que a África ainda é predominantemente rural, com a maior parte da população da África vivendo no campo, certo? A Europa já tem taxa mais elevada de urbanização, 75,7%. América Latina e Caribe, 84% da população vivendo em cidades. América do Norte, 82,8% da população vivendo em cidades. E a Oceania, 66% da população vivendo em cidades, certo? Então, a gente observa a partir desses dados que, de fato, a maior parte da população mundial, né, ela vive, no contexto atual, nas chamadas cidades. Bem, como se deu esse processo, né? A partir do êxodo rural. E entendam sempre que êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade, certo? Vou repetir, êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Então, esse é o principal responsável pelo processo de urbanização. Então, a população da cidade só cresceu porque o homem saiu do campo e foi para a cidade através do chamado êxodo rural. Então, essa migração campo e cidade, né, foi provocada ali pelos avanços tecnológicos que marcaram atividades rurais. Olha aqui uma máquina fazendo a colheita aqui, né? O trabalho de quantos homens essa máquina não está ocupando, né? De 10, 15, 20 homens. Então, o campo ficou ali, a partir da mecanização, com menos postos de trabalho. Além disso, a gente tem também a dificuldade do trabalhador, né? Do homem do campo, de conseguir terra para trabalhar, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa que essa mecanização da produção agrícola e forte concentração de terras contribuiu para o aumento do desemprego estrutural no campo e fez com que esse homem do campo fosse para a cidade em busca ali de melhores condições de vida, de uma forma geral, né? De trabalho, de melhor acesso à saúde, educação, moradia, entre outros, né? Professor, como é essa urbanização no Brasil? Atualmente, mais de 80% da população do Brasil, na realidade aproximadamente 87% da população brasileira, vive em cidades. Então, o Brasil é predominantemente urbano, com a maior parte da população vivendo ali em cidades, né?
temos grandes centros metropolitanos, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador. Destaco também Belém e Manaus, que são ali os centros metropolitanos na região norte do país, né? Belém e Manaus são ali as metrópoles da região norte, certo? Bem, dando continuidade, nós falamos também sobre os impactos das revoluções industriais na transformação, de uma forma geral, do espaço urbano e também das relações de trabalho, né? E a gente viu que, com o fim da União Soviética, lá no ano de 1991, a gente tem ali a mundialização do capitalismo. O capitalismo perde ali o seu rival, o socialismo, né? E ele passa a ser hegemônico, ele passa a ser dominante, né? É o modo de produção dominante. Isso, obviamente, fez com que o capitalismo, né, se tornasse o modo de produção utilizado ali pela sociedade de uma forma geral, né? E esse momento de mundialização do capitalismo foi caracterizado pela disputa de mercados entre as grandes superpotências econômicas, né? Entre as grandes potências econômicas, China, Japão, Estados Unidos, por exemplo, né? Isso se deu através das suas empresas multinacionais e transnacionais. Destaco também para vocês que, com o desenvolvimento de tecnologias, né, desenvolvimento científico, tecnológico, através das pesquisas, né, a gente observa que a gente tem uma ampliação da competitividade entre as empresas, né, e isso proporciona para a gente novas mercadorias que são produzidas, né, conforme a sociedade vai avançando do ponto de vista industrial, do ponto de vista do conhecimento científico, novas mercadorias vão aparecendo ali no mercado, né? Novas formas de produzir também, né? Hoje se produz de uma forma bem diferente de como a gente produzia lá em 1970, lá em 1900, lá em 1950, por exemplo, certo? Ampliação e diversificação da geração de energia, a gente sempre busca ali fontes de energia para mover a atividade econômica e a sociedade de uma forma geral que sejam satisfatórias, para atender às necessidades da população em um determinado momento, né? Invenção de novas modalidades de serviço, novos postos de trabalho vão surgindo, muitos postos de trabalho também vão deixando de existir, né? E aprimoramento de serviços já existentes também. Bem, falamos sobre a primeira Revolução Industrial, né, que aconteceu lá na Inglaterra, no século XVIII, e vimos, né, que a primeira Revolução Industrial, de uma forma geral, ela fez com que nós tivéssemos ali a produção de mercadorias em larga escala, em grande quantidade. Isso exigiu cada vez mais trabalho especializado e uma demanda maior por matéria-prima, né? Então, conforme a gente vai produzindo mais mercadorias, a partir do auxílio ali das máquinas, mais matéria-prima, né? Matérias-primas de uma forma geral, a gente vai precisar. E também a busca incessante por novas fontes de energia para mover a atividade fabril de uma forma geral. Industrialização e urbanização, elas andam juntos, né? Então, conforme o mundo foi se industrializando, a gente foi também se urbanizando. E as cidades, elas se tornaram centro do comando da economia capitalista, certo? E as cidades, nesse contexto de revoluções industriais, passaram a crescer em um ritmo maior que a população rural. Então, a população da cidade foi crescendo em um ritmo maior do que a população rural, e isso levou o mundo a um processo de urbanização, certo? Bem, essa urbanização intensa tem características bem específicas e eu vou destacar algumas. Aumento do número de cidades. A quantidade de cidades no mundo, de forma geral, aumentou muito. Expansão das áreas ocupadas pelas cidades. Além do aumento do número de cidades, as cidades, no contexto atual, são bem maiores do que eram no século X, por exemplo, certo? Bem, a gente observa também que há concentração de grande quantidade de serviços na cidade de uma forma geral, né, ligados a transporte, comunicação. Isso ampliou os fluxos de mercadorias, pessoas e capitais e informação nos espaços das cidades, certo? Bem, falamos também sobre desigualdade social no Brasil e a gente analisou os dados ali do Ministério da Fazenda, né, que mostra ali que 10%
Os 10% mais ricos da população aqui no Brasil concentram mais de 51% da renda, mostrando que a distribuição de renda aqui no Brasil, por exemplo, é desigual, com um pequeno grupo, esse no caso de 10%, né, concentrando a maior parte da riqueza gerada aqui no nosso território, certo? Bem, a gente viu que quando a gente considera, além dessa riqueza, considera também a soma de bens, né, e direitos, esse percentual aumenta, né, os 10% passam a concentrar aproximadamente 58% da riqueza gerada aqui no nosso país. Obviamente que isso tem ali as suas causas, né? A desigualdade tem suas causas de uma forma geral. E entre elas estão a falta de acesso à educação básica, por exemplo. Temos também a má gestão dos gastos governamentais, né? Quando o governo gasta o dinheiro de forma que não se transforma em benefício para a sociedade. E a corrupção, que é quando os governantes eles acabam desviando o dinheiro que é para ser investido em saúde, em educação, certo? Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês também é que nós falamos sobre a Oceania, né? E a gente viu que na Oceania o centro econômico, cultural, né, se concentra em 2 países ali na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Então, do ponto de vista do dinamismo econômico, né, das atividades econômicas, Austrália e Nova Zelândia são os 2 países da Oceania que concentram mais essas atividades, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula de revisão.